Hoje é quarta-feira, dia do quadro Gestor e Você, e a pauta de hoje é de grande importância dentro da pecuária de corte ou de qualquer outra atividade que demande pessoas para a sua execução. Nós vamos falar sobre a gestão de pessoas. E mais uma vez quem participa com a gente é o médico veterinário Marcelo Skudler Ladeira. Muito bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, Adriano, obrigado mais uma vez. Marcelo, vamos começar já, antes de mais nada, explicando para o pessoal que está acompanhando a gente o que é gestão de pessoas e para que serve. Certo. Gestão de pessoas, Adriano, nada mais é que a gente administrar os comportamentos internos das instituições ou das propriedades e conseguir potencializar aquele capital humano que existe ali. Então, a gente vê que a atividade ainda requer desenvolver bastante o profissionalismo em relação a isso, porque se a gente pegar como exemplo aí, a contratação dentro das propriedades rurais, sejam elas de pecuária, ou de agricultura, ou de agropecuária, na maioria das fazendas é feita de forma empírica. Então ela não tem um embasamento técnico que apoie tanto a contratação ou também a manutenção dessas pessoas dentro dessas propriedades, para que elas tenham um clima muito bom de trabalho e que elas consigam expressar o máximo de potencial que elas têm dentro dessas propriedades, né? Tivemos um exemplo agora no quadro sobre as fazendas Bartira, né? Tem um processo de gestão de pessoas interessante que traz o sucesso da atividade dentro do grupo, né? Então, o que eu vejo que é de extrema importância de desenvolver nas propriedades rurais para poder a gente conseguir ter resultados satisfatórios e potencializar a capacidade das pessoas. Primeiro, eu acho que temos que desenvolver uma estrutura de entendimento de quais são os cargos requeridos dentro daquela propriedade, ou daquela atividade agropecuária, e quais as funções que cada cargo vai executar. Para aí sim a gente procurar o colaborador que vá atender as exigências que aquele cargo tem. Então hoje, quando a gente vai contratar, quando a maioria das propriedades precisa contratar algum colaborador, qual que é o formato principal? Indicação de uns funcionários que estão lá ativos, parente ou conhecido, alguém da região. A pessoa tem potencial para capataz, ou ele tem potencial para campeiro, ou ele tem potencial para tratorista. Mas não é dessa forma que tem que ser gerida a questão de pessoas dentro de uma atividade agropecuária. Certo? E a gente está aproveitando esse gancho aí, uma peça importante nessa questão é o colaborador, né? E qual que é a característica que faz desse colaborador uma pessoa que realmente merece a atenção de quem está contratando? Sim, eu coloquei também um quadro que mostra as características importantes de um colaborador, puder colocar, por favor. O colaborador, ele precisa estar totalmente inserido naquela propriedade. Inserido em que sentido? Ele saber agir com tudo que vai surgir para ele lá no dia a dia. Ele saber mobilizar recursos. O que seria isso aí? Criar sinergias internas, saber ter economias e saber utilizar ao máximo aquele recurso que está disponível para ele. Ele saber se comunicar entre as pessoas que fazem parte daquela equipe, né? Então, ele está engajado nas atividades que são requeridas a ele dentro da propriedade, né? Então, assim, ele precisa ter um compromisso, ter um comprometimento com o que ele está desenvolvendo, ele precisa assumir responsabilidades dentro da propriedade, né? Então, essas são características genéricas, que qualquer colaborador ele tem que estar entregando isso. E as características objetivas e específicas vão ser alinhadas de acordo com as nossas necessidades para o cargo em questão. Que o gestor, aí nós temos também as características de um bom gestor, né? Então, é um outro quadro que eu preparei também. Ela vem ilustrar o que eu coloquei, tirar um empirismo da contratação, vamos dizer assim, ou da estrutura organizacional dentro da propriedade, ou do projeto agropecuário, né?
Então, se puder colocar, por favor, as características do gestor. Então, lá, nós temos as estruturas organizacional, funcional e processual, que é mais detalhadamente o que eu acabei de falar, de conseguir definir exatamente quais são os cargos, qual que é a estrutura desse cargo, como que esse cargo vai funcionar e quais os processos que são requeridos a ele para ter um bom desempenho dentro desse cargo em questão. O bom gestor, ele tem que ter um processo de recrutamento e seleção para atender todas essas necessidades. Nós precisamos cumprir toda a legislação trabalhista, né? Precisamos ter processos de monitoramento de desempenho desses colaboradores e plano de cargos e salários com cumprimento de metas. Nós precisamos também desenvolver um ambiente interno de bom relacionamento, que as pessoas consigam desenvolver o máximo potencial que elas têm. Nós precisamos desenvolver também qualidade de vida dentro das propriedades rurais. Então, a pessoa, o que diminui a rotatividade dentro das propriedades ou das atividades agropecuárias? É a somatória de tudo isso. Fatores, né? Não é um fator especificamente. Marcelo, e como planejar essa gestão? Tem alguma receitinha de bolo para fazer esse processo? Eu acho que o processo ele inicia, Adriano, no entendimento da atividade que é desenvolvida por aquele grupo, né? E dentro das atividades nós precisamos definir quais são os cargos que vão existir dentro de cada atividade desenvolvida, quais as habilidades necessárias para cada cargo, o que aquele cargo vai exigir. Então, tem que ter uma programação, na verdade, tem que ter um planejamento de tudo isso aí e tirar o empirismo da atividade, porque a atividade hoje ela tem que ser profissional, a gente vem falando muito sobre isso. A gente tem uma necessidade de aumentar a produtividade, gerir recursos, e para isso a gente tem que desenvolver toda a cadeia interna, vamos dizer assim, e a gestão de pessoas, os colaboradores, eles estão envolvidos diretamente nisso. Então, a receita é essa, Adriano. O entendimento exato das funções ou do negócio que está sendo desenvolvido, dos cargos necessários para o desenvolvimento desse negócio e, dentro desses cargos, as habilidades necessárias para poder desempenhar cada cargo. E que resultado que a gente pode esperar? Como que a gente pode avaliar se realmente as coisas estão no caminho certo? O caminho, eu acho que tem muitas formas de conseguir avaliar isso. Até participei de um curso da GV semana passada, que era gestão por competência. Então, se você não consegue definir primeiro as obrigações ou as funções requeridas para cada cargo, você não consegue definir metas para o desenvolvimento delas. Então, primeiro, tem que ter uma definição exata. Segundo, conseguir colocar métricas ou metas para que cada função daquela, dentro do que ele vai desenvolvendo dentro da propriedade, tem que atingir aquele número ou aquela quantidade de processos ou de ações que são necessárias a ele. Isso aí tem que ter um acompanhamento diário, semanal, mensal, de ver como cada setor da propriedade e cada colaborador está entregando aquilo que já foi definido para ele previamente. Então, tem meios de criar essa estrutura e tem meios de mensurar o resultado que foi previamente combinado. Bom, Marcelo, eu sei que tem assunto aqui para a gente conversar disso uma semana inteira, mas Com infelizmente certeza. nosso tempo aqui é curto. Eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui. Obrigado, viu? Obrigado, estou à disposição. Bom, só lembrando que se você quiser sugerir algum assunto para ser abordado aqui no quadro Gestor e você, não perca a oportunidade de encaminhar para a gente. Você pode mandar pelo WhatsApp 67998631001 ou pode encaminhar também pelo e-mail bomdiaprodutor@sba1.com. Sempre é muito importante, você que tem alguma dúvida a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no quadro Gestor e você, não fique com essa dúvida para você não, encaminhe para a gente aqui que a gente passa para o pessoal da GE e vai ser abordado em uma próxima participação deles. Mais uma vez, obrigado, Marcelo.